Paz do Senhor, irmãos. Eu ia começar falando do ministério, com mais de 20 anos estamos juntos. Eu lembro, passamos muitas dificuldades, passamos dias de muita alegria. Eu me lembro dos primeiros batismos, no começo, como nós batizávamos 20 pessoas, 15, 10 pessoas, sempre queríamos um batismo. E nós tivemos muita luta, dificuldade dentro do ministério. Nós não sabíamos como seria a visão plenamente de início, mas acreditamos na visão que Deus passou ao pastor Pedro. Lá no início nós sofremos bastante, tivemos muita dificuldade, mas aprendemos muito. Nós tínhamos a dificuldade dos lugares de batismo e todas as vezes nós começávamos o batismo, alguns anos depois as pessoas não podíamos batizar mais naquele sítio. Meu pai, o pastor Pedro, lutava para mudar na hora o lugar próximo, até que começou a surgir o projeto de estarmos aqui, de ter um batistério na igreja, e depois conseguimos, Deus preparou tudo. Mas nesse tempo que eu tenho muito a agradecer a Deus, que foi momentos de muita dificuldade, luta, de muita alegria, momentos de choro também, choros escondidos, de lágrimas escondidas, mas em todas elas Deus estava presente, e em todas elas Deus tinha pessoas aos nossos derredores, os obreiros, os membros, ao qual nós dedicamos muita confiança, e graças a Deus, Deus nos honrou até aqui. Então foram 20 anos de muita alegria, mais alegria do que luta. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro, pela tua simplicidade. Aprendemos muito com a simplicidade dele, que Deus ele habita no meio da humildade. Amém? Boa noite, a paz a todos. É uma honra fazer parte desse ministério. Eu amo congregar neste lugar. O ano de 2025 foi um ano um pouco difícil, mas Deus ele nos deu um amadurecimento espiritual e colocou novos projetos em nossas vidas, né? E nós avançamos muito, tanto espiritualmente como assim na obra de Deus. E nós vimos muitas coisas evoluírem este ano. A reforma da cozinha da igreja, esse ambiente atrás da igreja, conquistamos o terreno para a igreja, para que nós possamos estar realizando novos projetos aqui. E nós precisamos de pessoas que estejam com o coração também nessa obra. Assim como nós, este ano, Deus colocou algo novo em nossos corações, um desejo de servir mais, de colocar o nosso coração em prol do reino de Deus. E através desses projetos, novas vidas têm se unido ao ministério. Algumas pessoas saíram, mas muitas retornaram. E retornaram com um desejo também de ajudar a obra de Deus. Nós vimos também o louvorzão este ano. Foi algo que os irmãos trouxeram, o irmão David trouxe. E tudo para agregar na obra de Deus. Tivemos também um grande progresso na escola bíblica dominical com Wesley. As pessoas vindo, querendo aprender. E é isso que nós queremos neste novo ano que vai se iniciar, que nós começamos com um coração disposto a fazer. E nós precisamos muito de todos, que todos estejam com o coração voltado para agregar no reino de Deus. Nós somos o Ministério da Voz da Liberdade em Cristo Jesus, um ministério abençoado que Deus colocou na nossa mão. Na época que foi dado o nome do ministério, eu orava a Deus para Deus me dar um nome para a gente registrar em cartório. Aí eu ouvi o ministério escrito na parede, da Voz da Liberdade em Cristo Jesus. Por isso que nós damos o nome da Voz da Liberdade em Cristo Jesus. É o nome do ministério. Um ministério abençoado, foi Deus que deu o nome. Grandes coisas Deus faz em nossas vidas, uma liberdade. E assim eu creio que Deus tem
algo maravilhoso na nossa vida. E nós damos continuidade até quando Deus vier, em nome de Jesus. Amém. Eu também estou muito feliz com esse ministério, porque a gente só tem a aprender, só tem a ganhar, porque Jesus, quando Ele está no controle de tudo, como Ele está nesse ministério, nós só temos que agradecer a Deus. E quando Deus põe esse ministério nas mãos do pastor Pedro, foi uma coisa verdadeiramente de Deus. Então, eu ficava muito preocupada com tudo, mas Deus sempre falando, né, que Ele é no nosso ministério, que eu não se preocupasse, que Deus ia pôr pessoas competentes do nosso lado para fazer o que nós não conseguíamos fazer, o que nós não conseguíamos fazer. Deus colocava pessoas do nosso lado para nos ajudar. Para nos ajudar no ministério. Para ir em frente, porque assim Ele quer, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer aos membros, os pastores, os presbíteros, diáconos, diaconisa, os obreiros da casa do Senhor e os membros, cada membro, desde o menor até eu chegar no pastor, pelos grupos que tem na igreja, tudo devagar, né? Porque o Senhor fala que a gente não precisa correr com nada, porque é Ele que determina as horas, os momentos para fazer. Então eu tenho a agradecer, Deus colocou, né, assim, para estar nos ajudando, várias pessoas, Walter, Vido, Val, Cleito, os pastores, os presbíteros, todos nos ajudam, todos os pastores que vêm, que estão no nosso ministério, aqueles que vieram já saíram também, mas foi tudo bênção, continua nos ajudando, porque eu creio nas orações. Então, eu só tenho a agradecer, E o nosso ministério é uma benção, Deus continua conosco, continua falando no nosso meio, agindo no nosso meio. E eu só tenho a agradecer a Deus, e fico maravilhado com todos que estão no ministério e aqueles que saíram também, só bênção e vitória, né? E nós temos certeza, se nós obedecer a Deus, tudo dá certo, em nome de Jesus, né? Por isso que tem um versículo que diz: quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é assim que nós acreditamos. E eu também fico assim, muito com o versículo que eu gosto muito de falar, né? Esse versículo do Salmo 121 que fala, né? Leva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Porque o nosso socorro, tudo nas nossas vidas, nós dependemos de Deus. Então nós temos que elevar os nossos pensamentos ao Senhor, aos montes do Senhor, porque é Ele que nos determina e nos ajuda. Amém? Eu já falei demais. Obrigada. Daqui a pouco ela vai tirar a semana inteira. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Determina e nos ajuda. Amém? Eu já falei demais. Obrigada. Daqui a pouco ela vai tirar a semana inteira. Eu creio que no ano de 2026 nós temos muito mais a conquistar, vai ser melhor do que esse que se passou. Eu creio que Deus tem algo muito maior para nós. E eu quero agradecer e contar com cada um de vocês para nós buscarmos almas e transformar a vida em nome de Jesus. Amém? Vamos. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te